eu sou pediatra, sou pneumologista pediátrico e comecei a trabalhar aí com cigarro. Contra o cigarro, é óbvio. E, na verdade, o cigarro, a gente precisa ter uma ideia dele. Quando o Cabral chegou aqui, a gente já tinha a planta do tabaco. E eles levaram essa planta para Portugal, Espanha, e naquela época era normal andar no porto, ali onde saíam as caravelas, mascando o tabaco e com um papagaio ou uma arara no ombro. Então, isso está nos livros aí do Laurentino Gomes, enfim. E aí o tabaco era mascado, para você ter uma ideia. Ele era mascado para fazer a higiene dentária. Olha só como era isso. Até que em 1850, nos Estados Unidos, fabricam um cigarro comum, tá? Bolam uma máquina, porque seria mais higiênico fazer esse cigarro industrial do que fazer o cigarro de palha, que você tem que dar uma lambida ali para depois oferecer para o outro, tal. Então era meio anti-higiênico essa história. Então fizeram o cigarro industrial. Fizeram uma máquina que produzia um cigarro comprido e outra máquina que cortava esse cigarro em vários pedacinhos, e aí saiu um maço de cigarro. Bom, naquela época não se discutia dependência de nicotina, coisa desse tipo. Até que em 1950 morre um cara importante na Inglaterra, que era o rei da Inglaterra, pai da atual rainha da Inglaterra, que está com 92 anos. E ela é a rainha que ficou mais tempo no poder, porque o pai faleceu com 52 anos e ela herdou o trono, acho que com 21 anos de idade. E o pai era fumante de 40 cigarros por dia. E aí começa-se a discutir aí, pô, será que o cigarro tem a ver com isso? Ele morreu de câncer de pulmão, ciência respiratória, tem até no Netflix essa história toda da vida da rainha, e tem lá esse episódio do pai falecendo, etc. Bom, em 1975, nos Estados Unidos, um juiz pega no pé da indústria do tabaco e começa aí a pesquisar e ver que a coisa não era bem assim. Então, olha só essa caravela, por exemplo, que afundou em 1628, era o barco mais moderno da época, mas não prenderam os canhões, bateu um vento, o navio inclinou, os canhões foram todos para um lado e ela afundou. E foi resgatada ali em 1961. E aí, quando tiraram essa caravela, ergueram a caravela, demoraram 3, 4 anos para erguer a caravela e trazer até a praia, e lá hoje tem um museu. Por que eu estou falando isso? Porque encontraram recentemente um outro barco das expedições na Antártica aí, que estava muito conservado. E entre os pertences dos marinheiros já tinha aqui em 1628 o cachimbo, que era famoso aí, então já se fumava o tabaco também nesse jeitão. Bom, no ano 2000, eu fui para um congresso europeu de doença respiratória e havia um grupo que estava tornando os hospitais da Europa ambiente livre do tabaco. E esse era o cartaz do grupo que se autoexplica. Se os pais estão fumando, a criança está fumando também. Então, até 2020, até o ano 2000, se fumavam dentro dos hospitais europeus. E a gente sabe que o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo, e o tabagismo passivo é a terceira causa de morte evitável no mundo. O que é morte evitável? Se eu não uso o tabaco, eu não vou morrer de doença tabaco relacionada. E o álcool é a segunda causa de morte evitável no mundo. Eu trouxe esse material desse grupo aqui para São Paulo e acabei tornando os hospitais da Europa, o Hospital Universitário da USP, ambiente livre do tabaco, em 2005. Olha qual a importância do tema do tabaco. 2015, esse trabalho aqui mostrou que faleceram no Brasil 156 mil pessoas relacionadas à doença tabaco relacionada. Se a gente juntar 150 mil pessoas do tabaco, 100 mil do álcool em um ano, mais maconha, crack e cocaína, isso supera de longe as 400 mil mortes do Covid em um ano. Ou seja, a droga mata mais do que o Covid. E o que a gente faz para o Covid? Campanhas, vacinas,
E aí todo esse rolo todo para a gente tentar evitar e diminuir a doença. E o que se faz em relação ao tabaco, álcool, maconha, crack, etc.? Quase nada. Então, olha as frases das indústrias que o juiz pegou lá em 1975. 30 milhões de páginas secretas das empresas de cigarro. E as frases eram essas: nosso negócio é vender cigarro com nicotina porque dá dependência. Nosso negócio é vender cada vez mais cigarros com nicotina forte, pois cigarros fortes causam maior dependência. O sucesso comercial é maior quanto maior for a dependência da nicotina. Só que os diretores das empresas tabaqueiras, eles negaram, em 1975, negaram conhecer que a nicotina causava dependência. Negavam doenças tabaco-relacionadas que eles já conheciam. E isso irritou muito alguns executivos e montou-se um grupo para trabalhar a questão do tabaco no mundo. E um deles é o Bill Gates e o outro é o Bloomberg. São dois ricaços americanos que trabalham para diminuir o consumo de cigarro no planeta, porque eles acharam muito ruim a posição das empresas que negavam a dependência da nicotina e negavam as doenças tabaco relacionadas. E como é que é o jovem? O jovem é assim, uso porque quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Só que quando ele quiser parar, ele já é um dependente. Então, eu tenho um ambulatório antabágico aqui no hospital universitário e o pessoal começou a fumar com 10, 12, 15 anos. Só que depois que ele quer parar, todo mundo começou a fumar com os amigos, brincando, de experimentar tal, e aí acabou-se ficando dependente. E eles vêm parar de fumar na faixa de 40 a 60 anos, como aí começa a entupir o pulmão, entupir as veias, como eles mesmos dizem. Só que o que me preocupa mais é a opinião dos pais. Veja o que eu ouvi em 2009. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é menor das minhas preocupações. Em 2018, gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. 2019, estou feliz porque é apenas cigarro eletrônico. Então, os pais também desconhecem os problemas tabaco relacionados e os problemas de dependência de droga. Então, nós temos que trabalhar essa questão. Na pediatria, qual o problema? Vocês sabem disso. O cérebro se desenvolve até os 21, depois um pouquinho até os 25. Talvez quem esteja nos escutando possa ter aí ainda uma chance de melhorar o cérebro aí, se você está na faixa dos 21 aos 25. Por que nos Estados Unidos a bebida alcoólica é só para maior de 21? Porque o cérebro se desenvolve até os 21. Qualquer droga experimentada antes disso, a dependência é maior. Só que o pessoal está começando a fumar com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. A maconha, o pico de iniciação é 13 para 14 anos, e o álcool nem se fala. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar essa questão e a prevenção entra aqui. Um trabalho famoso mostrando médicos ingleses que não fumavam em azul, que fumavam em azul e os que não fumavam em vermelho. Todo mundo já tinha falecido, pegaram os atestados de óbitos e viram que quem fumava vivia 10 anos a menos de quem não fumava. Então, fumar encurta a vida, em média, em 10 anos de idade. Esse computador já mostra que esse camarada aqui é um autodependente da nicotina. A gente precisa saber que geneticamente você nasce fraco dependente, médio dependente ou forte dependente. Por exemplo, meu tio fumava 40 cigarros por dia. Os filhos deles fumam 40 cigarros por dia. Ou seja, o nível de dependência é genético. Então, esse camarada aqui, o computador todo queimado, dedos amarelos, ele é um forte dependente de nicotina. A gente sabe o seguinte, veja, esposa não fumante de marido fumante tem 25% a mais de câncer de pulmão e infarto. Ou seja, o fumante passivo é um problema sério.
Na criança, mais inflamação de toda a árvore respiratória. Veja só esse exemplo aqui. Exacerbação de asma. Se o pai for fumante, 14% a mais de crise. Se a mãe for fumante, 38%. Por quê? Porque a mãe está mais perto da criançada. 48% se ambos forem fumantes. E a gente tem que discutir, no nosso ambulatório de pediatria, morte súbita do recém-nascido aumenta de 2 a 5 vezes em casa de fumantes. Isso é muito sério. Então, na consulta do dia a dia, a gente tem que perguntar se tem fumante ou não tem fumante, etc. E temos que incentivar o indivíduo a parar de fumar. Veja, a fumaça que é inalada vai para o pulmão, mas a fumaça que é pior é a fumaça da queima do cigarro. Essa fumaça também é inalada não só pelo próprio fumante, como pelos familiares. Esse aqui é um trabalho mostrando, veja, os sintomas respiratórios dos garçons quando se diminuiu, se proibiu o fumo dentro dos bares e restaurantes. Então, veja que antes da lei, em 2008, a lei foi aplicada foi votada em São Paulo em 2009. Mas em 2008, já saiu na Folha de São Paulo aqui, que antes da lei ser aplicada, ser votada, 88% da população era a favor de tirar o cigarro dentro do restaurante. E 80% dos fumantes também. Depois de aprovada a lei, 94% da população apoiou e 80%. Por quê? A população já sabia o que era tabagismo passivo, foi falado, foi feito campanha, etc. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas também em relação ao cigarro eletrônico. Eu perguntei para 100 jovens de uma escola por que os avós fumavam. E eles responderam isso. Porque fumar era chique, sexy. Porque o cigarro era considerado charmoso. Porque o cigarro tinha o glamour na época. Porque fumar dá prazer, fumar acalma. Fumar socializa. A maioria das pessoas fumavam, que não é verdade, e porque achavam que o tabaco não viciava e não conheciam os problemas de saúde causados pelo tabaco. Isso, eles que responderam. E eu perguntei hoje para eles, por que o jovem usa cigarro eletrônico? E eles não responderam. E eu falei, porque o cigarro eletrônico é chique, é sexy, é charmoso, tem o glamour, dá prazer, acalma, socializa. Vocês acham que a maioria usa, mas não é verdade. Acham que ele não vicia e desconhece os problemas de doença do cigarro eletrônico. É a mesma coisa, o cigarro eletrônico para a geração de jovens hoje corresponde ao cigarro para a geração dos nossos pais ou avós. É a mesma coisa. Então, nós sabemos que existe uma dependência química, neurofarmacológica, que é causada pela nicotina, e existe uma dependência psicocomportamental. Comportamental, o que é? O sujeito fumava 60 cigarros por dia, ele falou, doutor, o que eu vou fazer com as minhas mãos na hora que eu parar de fumar? Porque ele fazia 600 movimentos de tragar por dia. E a dependência psicológica? A moça começou a fumar quando ela estava cuidando do pai enfisematoso. O pai faleceu e ela começou a fumar ali junto com o pai. E ela falou, quando eu acendo um cigarro hoje, eu tenho meu pai perto de mim. Como é que eu vou tratar isto do ponto de vista só farmacológico, com reposição de nicotina? Eu preciso de uma ajuda psicológica nesse sentido. O que acontece com o cigarro? Veja, a hora que você acorda, o nível de nicotina está lá embaixo. Você dá uma tragada, em 10 segundos a nicotina chega no cérebro. 20 minutos depois começa a cair, e aí você vai fumar de novo. 10 segundos, e aí começa a cair, você vai fumar de novo. Por que você fuma de novo? Porque você está entrando aqui numa zona de abstinência de nicotina. A nicotina é 3 vezes mais forte do que o THC e mais forte do que o álcool. Causa maior dependência do que as outras drogas. E esse pontinho aqui é o pontinho da fissura. Aqui é o ponto que a gente tem que trabalhar, porque se eu resistir, a fissura dura 5 minutos. Se eu resistir 5 minutos, eu pulo esse cigarro. E depois eu vou ter fissura lá para frente de novo.
O que a gente vê veja, o que é que acontece abaixo daquela linha? A síndrome de abstinência, mau humor, insônia, irritabilidade, raiva, ansiedade. Tinha uma professora da USP que veio parar de fumar, ela falava, eu não consigo dar aula se eu não acender um cigarro. Então, isso é a síndrome de abstinência da nicotina. O que acontece com isso? Teve uma paciente aqui que estava parando de fumar, ela mandou um e-mail para mim que dizia o seguinte, meus pais pediram para eu voltar a fumar porque eles não estavam me aguentando. Esse é o e-mail de uma pessoa querendo parar de fumar, porque a síndrome de abstinência às vezes é fortíssima. O que a gente faz então com o tabagista? Esse é o pico de nicotina de um cigarro, 60 minutos, o gráfico. A gente repõe a nicotina através do adesivo. Esse nível da nicotina do adesivo, que fica 24 horas aí, o adesivo, no organismo, essa nicotina do adesivo vai até o cérebro raciocina, opa, já fumei. Apesar do nível ser muito menor do que o nível da nicotina do cigarro, ele é suficiente para diminuir a síndrome de abstinência. Nenhum medicamento para parar de fumar faz o indivíduo parar de fumar. E junto eu posso usar uma pastilha de nicotina, que na hora da fissura faz um pico aqui. Então, o adesivo tem 7, 14, 21 miligramas, e a pastilha tem de 2 e de 4 miligramas. No exterior existe o nebulizador nasal, que faz um pico maior de nicotina, só que a gente não tem aqui no Brasil. Então, a gente usa a própria droga, a nicotina, para diminuir a síndrome de abstinência do indivíduo. Meu ambulatório antabágico, primeira semana, esse escurinho aqui é quem parou de fumar na primeira semana. Aqui na segunda, na terceira, na quarta, depois de 5 semanas, 50% conseguiu parar de fumar, mas 50% não consegue. Então, não é todo mundo que consegue parar de fumar. E aí a gente tem que recomeçar esse indivíduo aqui, ver se não tem um quadro psicológico, ver se ele tem muita ansiedade, precisa tratar a ansiedade para depois parar de fumar e assim vai. Então, é isso que acontece no nosso ambulatório. Veja, quem fuma, 33% parte para outras drogas. Esse é muito antigo, esse slide. Quem não fumava, 0% partia para outras drogas. Hoje a maconha já entra como droga inicial. Então, eu digo que a maconha está quase lícita, apesar de não ser aprovada. Então, a maconha já ocupa um espaço aqui importante, mas, seguramente, quem fuma tem chance de partir para outras drogas. Veja, quando a gente pergunta para o jovem qual é a cidade, eu preciso falar um pouquinho da maconha, porque no vapor você pode pôr, como foi falado já, o óleo da maconha, o chamado óleo da maconha. Então, isso aqui é Amsterdã. Uma janelinha, meu filho morava lá, me mostrou isso aqui quando eu fui visitá-lo. O que era isso aqui? 4 pés de maconha no quintal, no terraço, para tomar sol, durante o inverno. Então, a gente acha que lá é tudo liberado, mas é um engano. Próximo. Existem regras, e regras muito fortes. Então, por exemplo, você tem os coffee shops lá que você pode experimentar maconha. Mas nos coffee shops não tem bebida alcoólica. Não há interesse mais no turismo da maconha, então eles estão fechando os coffee shops. Esse aqui era perto de uma escola, foi aplicada a lei e foi fechado. Não tem conversa. E aqui, uma casa turística vendendo pirulito de maconha, etc. Eu não vi um holandês comprando pirulito de maconha, só brasileiro, para chegar aqui com pirulito de maconha. Ou seja, os coffee shops, você pode experimentar maconha, isso é liberado, mas lá não tem bebida alcoólica. E nos cafés ou pubs, o que acontece? Pode bebida alcoólica, mas não pode maconha. Ou seja, já viram que a mistura das duas coisas não dá boa coisa. Então, veja que existem regras muito fortes em Amsterdã. Áreas proibidas de fumo, áreas proibidas de álcool, zona 0% de álcool próximo. Mas você quer beber, tem lugar para você beber. Isso aqui ia ter uma passeata gay lá em Amsterdã. Antes da passeata, eu vi os outdoors. Você não pode beber em espaço público. Veja como fica a Avenida Paulista aqui em São Paulo,
depois do domingo, onde se vende tudo para todo mundo. 95 euros de multa são 600 reais de multa. Não pode jogar lixo na rua, 140 euros de multa. Não pode urinar na rua, 140 euros de multa. Agora, se beber demais, já paga 95. Aí você vai ficar com vontade de urinar na rua, soma 140, ponto, faliu. Tem que voltar para o Brasil, não dá para ficar lá. Então, existem regras muito claras. Hoje eu dei uma palestra numa escola para 100 alunos e um deles falou, mas Portugal... Eu falei o seguinte, se a gente libera a droga, dobra-se o consumo. Ele falou, não, em Portugal diminuiu. Então, pus esse trabalhinho aqui, ó. Em 15 anos, aumento de 30 vezes a ocupação de hospitais públicos em Portugal. A hospitalização associada ao uso de cannabis passou de 20 casos em 2000 para 588 hospitalizações em 2015. Quando a gente libera a droga, dobra-se o uso e dobra-se as doenças relacionadas ao uso de droga. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que o pessoal ouve. Então, as fake news, qual a informação que o jovem tem? É da internet, do Instagram, e assim vai. 95% que tem de drogas na internet é favorável ao uso de droga. Como é que nós, professores, estudiosos, cientistas, não conseguimos passar para a população o risco das drogas? Então, narguilé é isso aqui. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Eu consegui tirar o narguilé da novela Salve Jorge, que é uma novela que tinha uma parte na Turquia, porque eu conversei com uma pessoa que era Malga de Paula, esposa do Chico Anísio, que ela atuava lá ela assessora da novela lá. Ela fazia parte com Turquia. A hora que ela me falou que ia ter um negócio na Turquia, eu falei, então vai ter narguilé na novela? Ela falou, já compramos 40. Eu falei para ela isso aqui, mas espera, você veio aqui a Brasília conversar com o ministro, junto com a gente, para falar que o cigarro matou o Chico Anísio, e a senhora vai pôr narguilé na novela da Globo? 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Voltamos para São Paulo, 6 meses depois voltamos para Brasília, alguém cochicha no meu ouvido, você viu que não teve narguilé na novela? Ela conversou com a Glória Pérez, que era autora da novela, e tiraram os personagens que fumariam narguilé na novela. Então, narguilé não faz mal e não é tabaco. Fake news, é tabaco, tabaco com essência, queima disso, não fica retida aqui. O que fica retido aqui é o pó de carvão, isso contamina todo mundo e uma tragada é muito mais violenta no narguilé do que uma tragada do cigarro. A Conselho Federal de Medicina tem várias publicações a respeito do narguilé. E aí vem a primeira geração de cigarro eletrônico, como já foi mostrado. Essa é uma geração, a primeira geração. Aqui já a 4ª geração, que é o Juul e o Vapor. Você pode comprar isso no Brasil aí, embaixo do pano, embora a gente comunique a Anvisa quando vê uma propaganda de venda de cigarro eletrônico na internet. Por exemplo, as americanas estavam vendendo o Vapor, o Juul, lá no seu site. Isso foi comunicado e foi retirado. Mas depois o pessoal põe de novo, e isso aqui é Brasil. Só como curiosidade, o sabor mais vendido nos Estados Unidos é o sabor manga. Tá? Aqui não tem nos Estados Unidos, mas por curiosidade, esse é o sabor mais vendido por lá. E, na verdade, o que já foi falado, isso aqui, houve uma explosão de experimentação, porque a indústria patrocinou o acampamento de verão dos jovens americanos. Acampamento de verão é que nem carnaval. Ela patrocinando o acampamento de verão dos ensinos fundamental e médio, difundiu o vapor de uma maneira absurdamente rápida entre os jovens americanos. E aí houve intoxicação nicotínica, porque, como já foi dito, um vapor, um Juul, pode ter aí a concentração de até 15, 20 cigarros e assim mais. Então, o que aconteceu? Isso foi lançado em 2015. Eu conversei com um camarada aqui que aplica dinheiro na bolsa, ele falou, puxa, contei essa história aí para os filhos dele, do cigarro eletrônico, ele falou, puxa, mas a empresa que me dá maior lucro é a empresa do cigarro eletrônico. Então, a coisa é uma questão financeira. Como foi com o cigarro, como é da maconha e como é agora do cigarro eletrônico.
Então, milhões de estudantes no ensino fundamental e médio usando os dispositivos de fumar eletronicamente. E aí, o que vê? Você vê no Wall Street isso aqui, ó, jovem de 15 anos estava vendendo as roupas, estava fazendo tudo para conseguir dinheiro para comprar o vapor. Escuta, essa era uma dependência nunca vista com nicotina. Então, a gente viu o cara roubar coisa de casa para comprar crack, cocaína, maconha, etc. Mas nunca para comprar cigarro. E hoje a gente está vendo o jovem com uma intoxicação nicotínica altíssima, roubando coisa de casa para comprar o cigarro eletrônico. Então, o que aconteceu? Milhões de estudantes com problemas. Em janeiro de 2019, nos Estados Unidos, fizeram um programa de cessação de uso de vaporizadores. Em 5 semanas já tinham 27 mil adolescentes sendo tratados, mas nós tínhamos milhões de consumidores e centenas de internações por problema respiratório. Convulsões também em jovens usuários do JUL. Aí foi aumentando a internação, a quantidade de doença pulmonar, 12 mortes até setembro de 2019, 67 mortes até dezembro de 2019 e casos de transplante pulmonar em jovens, por lesão pulmonar gravíssima, semelhante ao Covid. Aí que aconteceu? Veio o Covid, não se falou mais do cigarro eletrônico. Tá? Então, esse é um grande problema. A gente parou de ver aí quantas pessoas morreram por cigarro eletrônico desde então, nesses 2 anos. Então, será que os pais sabem disso? Será que quem usa sabe disso? E aí, trabalhos já na literatura mostrando que o adolescente que experimenta o cigarro eletrônico, em pouco tempo ele vai estar fumando cigarro comum ou cigarro de maconha. Então, isso já está claro. Então, entrar no cigarro eletrônico é um problema. Quando foi lançado aqui no Brasil, ainda não foi lançado, porque não é permitido. Uma das colegas falou antes, puxa, não é proibido o uso. Veja, se ele não é permitido a venda no país, é proibido o uso também. Isso é uma coisa óbvia. Só que, por baixo do pano, ninguém vai atrás de quem fuma. Então, o que acontece? Foi haver um lançamento disso, uma discussão numa faculdade privada aqui em São Paulo. E falar do cigarro eletrônico, em Campinas, falar do cigarro eletrônico e tal. E o Alberto Araújo, meu companheiro de luta, falecido ano passado, a quem eu venero esse cara, porque foi muito importante na minha vida profissional. Ele era aí da SBPT e da AMP, me pediu, João Paulo, você não pode ir até Campinas para ouvir o que esses caras vão falar? Porque eles estavam abrindo lá uma discussão do cigarro eletrônico. E eu fui até Campinas, sentei lá no fundão, e só tínhamos psiquiatras lá falando de redução de danos. Redução de danos começou com a cocaína injetável, produzindo HIV em muita gente, por causa da seringa que ia de um para outro. Então, o governo acabou distribuindo seringas como sendo um plano de redução de danos. Ninguém que trabalha com tabaco fala em redução de danos. O psiquiatra não trabalha com tabagismo, ele trabalha com outras drogas. Quem trabalha com tabagismo, a nossa luta é tabaco zero. Porque se o camarada está fumando 40 miligramas de nicotina, 40 cigarros por dia, não adianta eu baixar para 3, 4, porque ele vai voltar a fumar 40, o organismo dele está acostumado com 40 miligramas de nicotina. Então, eu fui lá, aquele pessoal estava lá, tal, falou um monte de coisa, e aí eu não aguentei. Na hora das perguntas, eu cheguei e falei assim, eu queria fazer uma pergunta. Essa indústria do cigarro eletrônico é a mesma indústria de tabaco da década de 50, que omitiu as doenças tabaco relacionadas e omitiu que a nicotina viciava até 1975? Então, não dá para confiar no que vocês estão falando, que isso aqui é redução de danos para o idoso que fuma e não consegue parar de fumar. Isto é para não diminuir o que vocês estão perdendo com a diminuição do tabagismo real. Então, é um método para influenciar o jovem, como foi feito na década de 50, quando os nossos avós começaram a fumar. Então, a tática é a mesma. Então, quase fui expulso lá da reunião, mas foi muito aplaudido,
pelos alunos que estavam lá. Então, foi bastante interessante. E aí vem a história do Covid. Esta é uma aula do presidente da ALAT, Associação Latino-Americana de Tórax, onde ele coloca claramente 5 vezes mais provável o Covid entre usuários de apenas cigarro eletrônico e 7 vezes mais provável o Covid entre usuários tanto de cigarro eletrônico quanto cigarro comum. Então, isso é complicado, nós temos que trabalhar. Então, não é só álcool gel, máscara, é álcool gel, máscara e parar de fumar, porque o risco é muito grande. Chega a se dizer 14 vezes mais risco em alguém que fuma de uma evolução má, ou uma evolução grave de Covid. E aí vem declaração do presidente da ALAT. O tratamento mais eficaz e seguro para ajudar fumantes para deixar de consumir o tabaco é a combinação de aconselhamento psicológico e tratamento medicamentoso, que é o que a gente faz no Brasil. Tá? E os profissionais de saúde não devem recomendar o uso de tais dispositivos em qualquer caso. Então, o cigarro eletrônico não demonstrou eficácia em parar de fumar. Então, isto é o que se tem aí de conselho. Veja, nós já temos regras em São Paulo. Proibido fumar no Parque do Ibirapuera, por exemplo. Isso é uma vitória, embora o nosso governador abriu um fumódromo dentro do Palácio do Bandeirantes lá. Retrocesso. Quer dizer, a indústria continua lutando para retroceder o que nós já conseguimos. Éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 9,8%. Isso aqui eu mostro quando eu vou palestrar nas escolas, tromboflebite obliterante aguda. E aí tem um desenho de uma criança que diz, fumar é tão legal, foi um campeonato de cartaz, um concurso de cartazes, e ela põe aqui, vai, deixa eu fumar uns anos depois, os dois sem perninha aqui, ó. Você acha que essa criança, a Natália, que é o nome dela aqui, não entendeu o que a gente estava falando da tromboflebite obliterante? É o desenho do Fundamental 1. Eu me arrependi, eu também. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção com a criançada. Enfisematosa, o cartaz do Fundamental 2 foi esse aqui, ó. Fumar é a mesma coisa de correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo, porque quem fuma não corre. Fundamental 2, trabalho na escola em relação à prevenção de tabaco. Então, nós temos que atuar na prevenção de uma série de maneiras. O ProERD, por exemplo, foi avaliado pela Escola Paulista de Medicina e viram que a ação do ProERD é quase nula, porque ele é um projeto pontual. Nós fizemos 9 intervenções em 10 escolas aqui no entorno da USP e conseguimos ver que, quando havia diálogo no relacionamento familiar sobre drogas, diminuía-se em 60% a experimentação, tanto de álcool, cigarro, maconha e crack. Isso é muito forte. O nosso trabalho mostrou que nós aumentamos em 60% a discussão do assunto nas famílias, fazendo um trabalho de 9 intervenções em um ano nas escolas. Esse é um material que a gente distribui, muitos de vocês já conhecem, mas olha a alegria dessa turma com esses presentes que a gente dá na consulta. Um senhor veio parar de fumar, eu perguntei, por que o senhor veio parar de fumar aos 70 anos de idade? Porque não veio antes. É que o senhor deu um livreto desse para o meu neto, e cada vez que eu acendo o cigarro, ele me faz ler o livreto. Eu li o livreto 68 vezes já. Eu resolvi vir parar de fumar. Esse é um paciente privado do meu consultório, onde a mãe diz, esse menino não dorme sem ler os livretos do Dr. Bartô. Então, esse é o programa de prevenção que a gente tem. Eu expliquei para os jovens hoje, quando eu fui falar com eles nessa escola hoje de manhã, que eu não preciso da droga. A minha alegria é em fazer um trabalho social, onde eu monto uma mesinha, escrito assim, conte a sua história e tire a sua pressão. Isso aqui é na Rua Boa Vista, perto da Cracolândia, terça-feira, às 11 horas da noite, em São Paulo. Eu participo de um grupo que vai lá levar alimentos e tal, e eu tiro a pressão do pessoal e converso. E nessa noite me emocionou que essa avó apareceu lá com esses 3 garotos e falou, doutor, eles querem contar a história deles. O pai eles não conhecem, a mãe foi esfaqueada e morta, a avó tomou a guarda desses garotos, e eles estão às 11 horas da rua pegando comida, porque não tem o que comer, e eu me sinto responsável até hoje por não ter acolhido essa família,
porque seguramente eles virarão mulas da droga no centro, sozinhos, sem ter um apoio governamental. Então, essa é a turma aqui, e que eu fiquei até hoje, eu me pergunto por que eu não peguei essa turma e levei para casa, porque nem sei hoje como é que eles estão. Então, eu não preciso da droga. Esse é um trabalho, o livro patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Antigamente era esse livro, Tabagismo ou Doença Pediátrica, hoje é Álcool, Tabaco e Maconha, Doenças Pediátricas. Perdi um apoio da Ambev, porque eles consideram álcool não droga. E como é que eles iam apoiar um projeto de prevenção de um cara que fala álcool, tabaco e maconha são drogas pediátricas? Esse livro vocês podem adquirir, quem quiser, é só me escrever, eu mando pelo correio, você paga só o correio, porque ele é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Resumindo, cigarro eletrônico causa dependência. Cigarro eletrônico é o caminho para outras drogas, como é o cigarro comum. Há tabagismo com cigarro eletrônico. A nicotina passa para o recém-nascido, passa no restaurante, não é permitido cigarro eletrônico dentro de ambiente fechado aqui no Brasil, mas se você fuma isso, você está levando nicotina para o cérebro de uma criança que, quando ela começar a experimentar o cigarro, ela já teve contato com a nicotina, ela vai se viciar mais rapidamente. Cigarro eletrônico causa problemas respiratórios graves, não é utilizado para redução de danos. Ou seja, fumar cigarro comum ou cigarro eletrônico não é uma questão de hábito, é uma questão de óbito.